nessa oração? Quem pode agradecer a Deus aí no seu lugar? Aleluia. Você pode tomar o teu assento e me dar a sua atenção, por gentileza. O texto que nós vamos conversar nessa noite é um texto muito poderoso. Quem já me ouviu aqui falar, quem já acompanha a minha fala há algum tempo, vai ouvir aqui, eu não vou falar com detalhe, mas você já ouviu eu dizer aqui que quando Deus me deu a oportunidade de ir a Israel, eu entrei naquele sepulcro que estava vazio, graças a Deus, até os dias de hoje. Jesus não está ali, tem uma placa em inglês escrito lá, ele não está aqui. E eu já compartilhei que quando eu entrei, eu achei que eu iria me arrepiar, eu achei que eu iria sentir alguma coisa diferente. Mas eu já contei aqui que eu não senti nada, não senti absolutamente nada. Bati uma foto ali, eu sozinho, eu com o apóstolo Maurício. Mas quando eu saí pela porta daquele sepulcro, uma porta pequena, que a gente precisa se inclinar para poder passar por ela. Quando eu saio por aquela porta e ali eu sou tomado na presença de Deus, e ali eu começo a falar em línguas estranhas, e eu senti a presença de Deus muito forte no meu coração, na minha vida. E eu indaguei a Jesus. Eu falei: Senhor, eu achei que eu ia sentir alguma coisa aí dentro, mas eu só senti essa presença tão forte no momento em que eu vim para o lado de fora. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração: porque para você e para a minha igreja eu não dei uma unção de morte, eu dei uma unção de vida, eu dei uma unção de ressurreição. Você recebe isso? E ali o Espírito de Deus trouxe alegria ao meu coração. Então eu entendi que a igreja precisa entender, pastora Sônia, a igreja precisa entender, Kevin, que nós não estamos debaixo de uma unção de morte, nós não estamos debaixo de uma unção fatalística, mas nós estamos debaixo de uma unção de vida, uma unção de ressurreição. E é por isso que eu encontro na Bíblia Sagrada Jesus dizendo que Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Por quê? Porque o Senhor tem para nós vida. Quando nós nascemos em Cristo, nós morremos para coisas do mundo, mas começamos a viver de verdade para Deus. É o que diz a palavra. Então esse texto é um texto muito belo, é um texto muito poderoso para quem é a igreja do Senhor. Por quê? Porque ele narra a passagem daquilo que parecia estar perdido para uma nova oportunidade. Todas as vezes que eu entro por essas portas, toda vez que eu entro dentro dessa igreja, eu vejo que há uma nova oportunidade para a minha vida. Há uma esperança, há uma fé que se renova a cada momento que nós estamos juntos aqui reunidos. Por isso eu sempre aconselho a você: o pior lugar que você pode estar é fora da casa de Deus, porque é somente na casa do Senhor que nós renovamos as nossas forças, que um edifica a vida do outro, que ouvimos uma palavra com compreensão e que o Espírito de Deus, Ele trabalha trazendo entendimento para a nossa vida. Afinal de contas, é necessário comunhão para que o Espírito de Deus possa derramar e ser derramado sobre cada um de nós. Então esse texto, ele traz essa esperança, essa fé, essa nova oportunidade de começarmos a viver aquilo que o Senhor separou para a minha vida e para a tua vida como igreja. Mas entendendo esse contexto todinho, nós vemos aqui, Marcos, as mulheres, as Marias, na verdade, Madalena, a mãe de Jesus, nós vemos as mulheres ali preocupadas e indo até o sepulcro, indo até onde estava Jesus, indo aonde elas poderiam encontrar apenas o corpo do mestre. Eu quero abrir um parênteses aqui, Sabrina, pastora Gabriela, e dizer uma coisa para vocês nessa noite. Todas as vezes que você vai encontrar o corpo, você encontra o cabeça. Será que alguém entendeu? Eu vou descodificar.
Toda vez que você vai encontrar o corpo, você encontra a cabeça. Porque diferente de algumas comunidades onde impera a violência, Jesus não separa o corpo da cabeça. A Bíblia diz que a igreja é o corpo e Jesus é o cabeça. Eu vou repetir, a Bíblia diz que a igreja é o corpo e Jesus é o cabeça. Então todas as vezes que você vem procurar o corpo, fica tranquilo, porque você vai encontrar o cabeça junto. Aquelas mulheres foram até o sepulcro para poder procurar o corpo de Jesus, para poder procurar apenas algo que estava fisicamente presente, ou deveria estar fisicamente presente, mas elas haviam esquecido de que a cabeça é que traz a palavra, a cabeça é que traz a mensagem, a cabeça é que traz a vida. Quando as pessoas, porventura, alguém fica internado e às vezes o coração está batendo, mas se ela tem uma morte cerebral, a gente já sabe que não há mais jeito, a não ser que Jesus ponha a mão e refaça tudo novamente. Por quê? Porque a cabeça é a cabeça que vai ditar todas as regras do corpo. Então aquelas mulheres vão ali e elas não encontram ninguém, e de repente elas olham e um barulho tremendo, e anjos vestidos de vestes muito branca, alvas como a grande neve, como estava escrito aqui, como a branca neve, eles estão ali sentados em cima daquela pedra, e sentado em cima da pedra, ele começa um diálogo com aquelas mulheres. A Bíblia diz que os soldados que ali estavam ficaram com medo, ficaram atemorizados, porque não conseguiam entender a magnitude daquilo que estava acontecendo. Só vale a pena lembrar para você que antes de Jesus já havia mais de 400 anos que o Senhor não levantava ninguém. Há mais de 400 anos que não havia nenhum tipo de manifestação profética em Israel. Era um tempo de Deus se calar. É o que nós chamamos de período interbíblico. É o período onde Deus não está falando nada para Ele poder começar algo novo na tua vida. Eu começo a entender que quando você começar a perceber que você não está escutando nada de Deus, perceba que você está num período interbíblico. O que é isso, pastor Márcio? É onde você esquece o antigo e começa a ir em busca do novo. É onde você esquece o antigo e começa a ir em busca do novo. E Deus está dizendo uma coisa aqui para você, talvez esse período interbíblico da tua vida, está na hora de você deixar para trás todas as coisas antigas que têm impedido você de avançar e começar a andar novamente na direção de Deus, começar a valorizar novamente o Senhor. E você precisa hoje, de uma vez por todas, receber essa palavra na tua mente. Quem está comigo aqui, diga amém. E o período interbíblico, Ivone, ele começa a se desfacelar na vida daquelas pessoas e começa a ser renovado na vida de algumas através de um profeta chamado João Batista. E esse período interbíblico, ele só vai acabar na tua vida quando você for na direção das pessoas que iam como João. João estava no meio do deserto, e assim talvez possa estar você, no meio do deserto, mas havia alguma água corrente. Fala assim para quem está do seu lado: pode estar tudo andando errado, mas a água viva, a água corrente não vai sair de perto de você. A Bíblia diz que Deus, Jesus é essa água viva, e você só precisa olhar para ela. Falando isso, evangelista Ricardo, eu começo a olhar para a Bíblia Sagrada, Giovanni, é onde eu vejo uma mulher chamada Agar. Diga comigo, Agar. Agar, ela sai de dentro da casa de Abraão com o seu filho Ismael, e Agar está deixando o antigo e começando a procurar coisa nova. Agar estava meio perdida. Agar estava entrando num período interbíblico, no período onde ela não conseguia ouvir nada e nem ninguém falar com ela. Agar está indo com seu filho para o meio do deserto. Seu filho está começando a ficar com sede, a não ter nada para beber, começando a ficar desidratado, começando a perder líquido. E aqui eu preciso abrir não mais um parênteses, mas um colchete e dizer uma coisa para você. Se você está andando muito tempo no deserto, você precisa entender que você está desidratando.
você está sem água. Estar desidratando na vida espiritual é estar longe da palavra, é estar longe de ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida. Talvez você esteja desidratando, você não acompanha mais a palavra, você não está mais nos cultos, você não aparece em célula, você já não ora mais, Jesus já não está mais falando todos os dias na tua vida, você está desidratando. E se você desidrata, você não pode tomar nada. A Josi está aqui, é especialista em pegar veia. Se tem uma coisa que ela sabe fazer é pegar a veia de alguém. E quando alguém está desidratado, quando alguém está desidratada, a primeira coisa que acontece, ninguém consegue achar a veia dessa pessoa. Ninguém consegue achar, não é, minha querida Josi? Procura a veia, toca a veia, bate em veia e não acha a veia. E se não acha a veia, vai começar a tomar uma picada, 2 picadas, 3 picadas, 6 picadas, e vão começar a furar você e não vão achar veia. E aí você vai ficando furado, machucado, você vai começando a se estressar, você já não quer mais receber aquilo que vai mudar a tua vida, você não vai receber mais a medicina, o remédio, a medicação que vai mudar a tua vida. Então alguém brilhantemente, assim como a Josi, vira e diz: tem que hidratar, pega água, dá água para beber, pega Gatorade, dá Gatorade para beber, pega alguma coisa e começa a hidratar essa pessoa. E quando essa pessoa bebe um copo d'água, 2 copos d'água, 3 copos d'água, daqui a pouco as veias começam a aparecer, você já começa a sentir que tem um sinal que está permitindo que alguém coloque uma medicina, uma medicação, um remédio na tua vida. Quando você hidrata da palavra, você acaba com o período de ficarem furando você. Alguém está entendendo esse camarada que está falando um pouco rápido aqui nessa noite? Mas eu preciso que você entenda uma coisa: você só vai parar de ser picado, de ser furado, você só vai parar de ficar recebendo paulada da vida quando você começar a ser hidratado pela palavra de Deus. E quando você é hidratado pela palavra de Deus, você recebe a cura e o remédio que você tanto precisa. Quem está me ouvindo aqui nessa noite? Está na hora de você parar de ser furado. 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Está na hora de você deixar aparecer na tua vida a oportunidade. Uma veia que aparece é uma oportunidade de receber aquilo que você precisa. Quem está me entendendo aqui? João Batista estava esperando na beira do rio, estava esperando alguém para poder hidratar essa pessoa e começar a colocar o remédio. João Batista era apenas aquele que hidratava, porque ele dizia: olha, vinde e arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. João Batista era aquele que estava hidratando aquele povo, porque o remédio viria, a medicação viria, aquilo que iria mudar viria. João Batista não tinha um remédio ali ainda, mas ele diz: eu vos batizo com água, eu vos hidrato, mas virá aquele com a medicação, virá aquele com remédio. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a chave na mão, ele tem a chave daquele que abre a porta e ninguém fecha. Ele é aquele que é o alfa, ele é aquele que é o ômega, é aquele que tem as respostas para poder mudar a tua vida. E eu quero dizer uma coisa para você que nessa noite eu estou aqui para hidratar você, porque aquele que tem a chave está chegando aqui nessa pregação para poder mudar a história da tua vida. Se você crê nessa palavra, faz alguma coisa aí. Deixa a veia aparecer, irmão. Deixa a veia aparecer para que Jesus possa liberar o que você precisa nessa noite. Aquelas mulheres, elas receberam uma direção de algo do céu. E falou: vocês vieram aqui procurar Jesus, mas Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Diga aos outros que Ele ressuscitou. E vá até a Galiléia. Diga-se comigo: vá. Isso, não é var não, é vá. Vá de ide, diga comigo: ide.
O anjo falou: vai, ide para a Galileia, e lá vocês encontrarão com ele. Hoje eu quero ministrar debaixo de um tema que diz assim: eu sou a igreja. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Porque nós vemos todos os dias alguém dizendo: a igreja sou eu. Já tinha um cantor que dizia que esse cara era ele, mas ele não era o cara. Assim como talvez muita gente diz que é a igreja, mas talvez não seja a igreja. Mas hoje nós precisamos entender que tipo de igreja somos nós, porque precisamos ser igreja de verdade. Mas entendendo que eu e você somos templo, mas a igreja é a reunião de cada templo, é a reunião de cada um de nós, quando estamos juntos. E esse texto, ele quer revelar coisas poderosas para a igreja. Para aquele que decidiu estar no meio do povo de Deus, para aquele que decidiu passar pelo arrependimento, aquele que decidiu começar a produzir frutos dignos disso, e aquele que começou a deixar com que a sua vida fosse direcionada por ele. Quando eu olho, Wellington, para essa palavra, um anjo dizendo: vá para a Galileia, e aqueles homens, eles têm que obedecer, porque Deus quer falar com aqueles que obedecem a sua direção. Escute uma coisa, tem gente que fala assim: eu vou esperar Deus falar comigo. Você vai passar o resto da tua vida e não vai ouvir falar, sabe por quê? Porque Deus só fala com obedientes. Deus, ele fala com aqueles que obedecem, para aqueles que entendem a sua direção. Nesse período interbíblico que eu disse para você, esse período interbíblico é um período onde o povo estava fazendo o que queria, da maneira que queria, do jeito que queria, observando apenas as coisas que eles queriam. E as coisas começaram a apertar, até que o povo começa a orar, até que o povo começa a lembrar. Lembra do Egito? Já mais de 400 anos e Deus não aparecia, mas a Bíblia diz que eles começaram a clamar, e a aflição do povo chega diante de Deus, e Deus começa a dar direção. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus vai dar direção. Direção. Você sabe o que é depender de Deus? Depender de Deus não é largar o volante do carro, é direcionar o carro para onde Ele está mandando. Eu vou repetir. Tem gente que acha que estar dependente de Deus é estar parado, é estar paralisado para esperar Deus falar alguma coisa. Não, depender de Deus não é largar o volante e falar: Deus, agora o Senhor conduz. Não, porque não é assim, na terra não é assim. Jesus veio para a terra porque tinha que cumprir leis da terra. Depender de Deus não é isso. Depender de Deus é o seguinte: Deus, eu viro para onde agora? Eu viro para a esquerda ou eu viro para a direita? É colocar a mão no volante, mas só ir para onde Ele quer que você vá. Dirigir conforme Ele quer que você dirija, e não largar a mão e ficar sentado esperando alguma coisa acontecer. Pessoas ficam sentadas esperando alguma coisa acontecer. Só vai acontecer uma coisa, Ivone: vai passar a vida e não vai acontecer nada. Vai ficar mais velho, vai chegar lá na frente e vai se sentir frustrado. Por quê? Porque deixaram de obedecer a Deus e começaram a obedecer o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Hoje você vai sair daqui da seguinte forma: com a mão no volante e sempre fazendo aquilo que Deus está mandando. Oh glória! Oh glória! Para você dirigir um carro na terra, você precisa de habilitação, e às vezes dá trabalho, mas para você dirigir o carro no céu, você só precisa da palavra de Deus na tua vida. Quem está me entendendo, diga aleluia. Então eu quero destacar algumas coisas aqui nesse texto para você que decidiu ser igreja do Senhor. Vamos ver algumas coisas aqui que vão impactar a tua vida, e nós vamos entender com mais profundidade se nós temos sido ou não essa igreja, se nós estamos nos movendo ou não como Deus quer que nós venhamos a nos mover, ou que nos movamos. Com isso eu quero ler o versículo 2. Coloca para mim, por gentileza, o versículo de número 2, Tiago. O versículo 2 diz assim: e eis que houvera um grande terremoto,
porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Pode passar o próximo, por favor. E o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Próximo. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Pode deixar esse versículo aí. A primeira coisa que você precisa continuar entendendo aqui comigo é que haviam, Daiane, haviam, Sabrina, dois tipos de pessoas ali naquele local. A primeira, põe o versículo 4 aí, Tiago, por favor. A primeira eram os guardas, diga comigo, os guardas. Olha o que a Bíblia diz: os guardas ficaram com medo dele. Ficaram muito assombrados e como mortos. Então, primeiro tipo de pessoas que estavam ali eram os guardas. E o segundo tipo, coloca o próximo versículo. O segundo eram as mulheres. O Jorge disse: não tenha medo, buscai a Jesus que foi crucificado. Ou seja, ali nós tínhamos guardas, diga comigo, guardas. E ali nós tínhamos mulheres, diga comigo, discípulas. Haviam dois tipos de pessoas ali: guardas e as discípulas. Guardas e as mulheres. Agora olha como foi a atitude de Deus através do anjo para com aquelas pessoas. O primeiro tipo de pessoas eram os guardas. E a Bíblia diz o quê? Que os guardas ficaram com medo, ficaram atemorizados. Os guardas ficaram como os mortos, estatalados, paralisados, sem entender nada. E o anjo não dirigiu nenhuma palavra para eles. Se você ficar como os guardas diante do Senhor, é isso que vai acontecer contigo. Os guardas estavam ali achando que estavam protegendo, não estavam protegendo nada. Os guardas estavam ali apenas de forma, como eu posso dizer, pragmática. Ou seja, estavam ali apenas para cumprir o seu papel. Diga para quem está do seu lado: só cumprindo o papel deles. Isso é o que os anjos faziam, pragmáticos, só cumprindo o seu papel, ali parado, olhando, ali parado, observando, ali parado, vendo as coisas acontecer. E quem fica parado, pragmático, apenas guardando, olhando, vendo as coisas acontecer, a única coisa que vai acontecer na tua vida é como os guardas: o poder de Deus virá, o sobrenatural de Deus virá, Jesus vai ressuscitar e você vai ficar com medo, atemorizado, como morto, sem entender coisa nenhuma. Quem está comigo aqui ainda? Você quer levar a tua vida assim? Porque os guardas não são igreja. Os guardas não são igreja. Os guardas estavam ali. Olha que coisa interessante, pastora Sônia, meu querido pastor Mateus, pastora Gabriele, pastora Gleice, pastor Gilberto. Vou falar a equipe todinha. Escute uma coisa interessante: os guardas estavam ali guardando uma coisa que estava morta. Olha para mim. Os guardas estavam ali guardando, achando que poderia preservar algo que estava morto. Quando eles olham, eles percebem que o pragmatismo deles, eles percebem que a liturgia deles, eles percebem que a maneira religiosa deles de estar ali, apenas para guardar o que estava morto, quando eles percebem que tem vida, eles ficam com medo. Eu preciso abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa, pastor Gilberto. Assim são muitas pessoas dentro da casa de Deus. Elas estão nos cultos, elas estão para adorar a Deus. Vai lá, canta alguma coisa aí, Rafael, para mim. Qualquer coisa. Canta aí. Qualquer coisa. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata.
Obrigado, filho. A voz bonita, né? Eu queria ter uma voz assim, Jesus. Olha para cá. Mas também tem gente que quer tudo, né? Se Deus der tudo também, o cara acha que é autossuficiente, né? Me contento com essa voz aqui, pelo menos para pregar, tá bom. Escute. Talvez você está na igreja com pragmatismo, está na igreja guardando, adorando. Rafael canta e você segue. Tem fogo nos olhos. Oh, eu não imaginava. Vai lá, Giovanni, me ajuda a cantar. Era lindo assim. E talvez você está cantando, você está adorando, você está cumprindo o seu papel. Diga assim: cumprindo o meu papel. Fala, crente. Fala, cumprindo o meu papel. Mas de repente vem um desafio. Diga assim: estou com medo. Não falou não, né? Mas eu sei. Vem um desafio, pastora Sônia. Vem uma meta, vem um desafio de fé. Seja lá como você queira chamar. Vem algo que vai tirar você do comodismo. E ali você fica atemorizado. Você fica com medo, você recua, você dá um passo para trás, você fica paralisado. Sabe por quê? Porque a sua função era guardar alguma coisa que estava morta. Porque a sua função era religiosa, era pragmática. A sua função era estar guardando algo que está morto. Mas quando aquilo começa a ter vida, você se assusta. Mas aí, como diz os pregadores, vamos lá no livro, segundo escreveu São Tiago. E lá na epístola a Tiago está dizendo que a fé sem obra é morta, querido. A fé sem obras é morta. E quando os soldados começam a ver uma fé que não é morta, eles se assustam. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Talvez você está aqui hoje como um soldado de Cristo, mas um soldado que está guardando um corpo que está morto, um soldado que só está observando, um soldado que só está olhando, um soldado que só está cantando Maranata, mas de repente vem um sobrenatural, anjo descendo e subindo, sentado em cima de uma pedra que se move, e um relâmpago descendo, e você está olhando e diz: que é isso? Eu só vim aqui para poder ver um culto, eu só vim aqui para cantar um louvor, eu só vim aqui para dar uma oferta de vez em quando, eu só vim aqui para poder dizer a paz do Senhor e ir para minha casa. E por que agora vem o sobrenatural? Por que agora eu estou vendo manifestada a glória de Deus? Por que agora o meu corpo está queimando? O meu corpo quer tremer? Por que agora eu estou quase balançando, querendo cair? Eu não vou cair, eu não vou cair, eu vou ficar de pé. E Deus está dizendo para você nessa noite: deixa essa posição de ser um guarda e comece a entrar na posição de ser discípulo e discípula, de ser igreja de Deus, de ser igreja, de ser igreja. Igreja não guarda o que está morto. Igreja celebra tudo o que está vivo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Igreja celebra o que está vivo. Os anjos não falam com guardas. O céu não falam com guardas. O céu fala com as mulheres. E aí eu vou para o segundo tipo de pessoa que tem ali: mulheres discípulas de Jesus. Mulheres que passaram, em algum momento elas abriram mão da sua vida para seguir a Jesus. Eu quero que você pense aí agora: qual foi o momento em que você abriu mão de tudo para seguir a Jesus? Qual foi o momento em que você tomou uma decisão de seguir a Jesus?
Porque quando nós tomamos a decisão de seguir Jesus, já não é mais a minha escolha, a minha vontade, eu não tenho que gostar ou não gostar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã, não é o que tu gosta ou o que tu não gosta, é o que você tem que comer. Quando alguém está com fome, ele não vai querer saber se aquela comida é do dia ou já tem alguns dias. Quando alguém está com fome, essa pessoa não vai querer saber se o chocolate é amargo, meio amargo, se é branco, se é preto, se é doce. Ele não vai querer saber disso. Se alguém está com fome, ele não vai querer saber de qual restaurante que é aquela quentinha. Ele não vai querer saber a procedência daquela comida. Quando alguém está com fome, ele não vai querer saber, querido, se o arroz está embaixo, o feijão está em cima, ou se o feijão está embaixo, o arroz está em cima. Ele vai querer comer, porque quando alguém tem fome, alguém só precisa e só deseja matar a sua fome. Quando alguém tem fome de Deus, não quer saber. Oh, Jesus, deixa. Quando alguém tem fome, não quer saber se é MGS, se é Assembleia de Deus, não quer saber se é Igreja Batista. Quando alguém tem fome de Deus, não quer saber se tem célula, se tem reunião de grupo, se tem círculo de oração. E quando alguém tem fome, não quer saber se a igreja é perto, se a igreja é longe, se tem que tomar tantos ônibus, se tem tiroteio, não tem tiroteio. Quando alguém está com fome, não quer saber se está apagado, se está aceso. Quando alguém está com fome, não quer saber o quanto de tempo vai ter que investir, se tem culto segunda, quarta, sexta, domingo, ou se só tem culto quarta e domingo. Porque quando alguém tem fome, não para perguntar. Quando alguém tem fome, só quer comer, comer, comer. Não quer saber se é arroz com feijão, se é feijão com arroz. Não quer saber se é oferta no início do culto, no final do culto. Não quer saber se a palavra é uma palavra que alguém que vai pregar como um pastor Márcio aqui falando muito rápido, ou se é alguém que fala devagar. Quando alguém tem fome, só quer comer. Aquelas mulheres, elas tinham fome. Elas seguiam a Jesus. Você sabe por que aquelas mulheres não viram exatamente o pastor Gilberto, Davi? Você sabe por que, Rafael, aquelas mulheres não viram exatamente o momento que Jesus ressuscitou? Eu vou te explicar por quê. Porque no meio do caminho havia uma pedra, mas aquela pedra não impedia. Porque no meio dos dias havia uma regra litúrgica. Tinha um sábado, diga comigo, tinha um sábado. E no sábado para os judeus eles não poderiam se deslocar tanto tempo. No sábado eles não poderiam levar para poder ungir o corpo. No sábado eles não poderiam estar ali naquele velório. Alguma coisa litúrgica impediu aquelas mulheres de continuarem o tempo todo. Por quê? Porque se não fosse o sábado, elas estariam no pé do sepulcro. Concorda comigo? Elas estariam no pé do sepulcro o tempo todo. Ei, olha para mim. Tem alguma coisa litúrgica que você faz que está atrapalhando você de ver o exato momento do milagre acontecer. Talvez seja dia de quarta-feira eu não posso. Dia de quarta-feira eu tenho que acordar cedo no outro dia. Dia de quarta-feira eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Talvez seja simplesmente eu não vou. Tem gente que é assim, né? Ó, quando você é assim, só tem uma pessoa que perde, você mesmo. É só você. Eu não sei qual é a liturgia que está fazendo você perder o milagre, deixando de ver o milagre. E aí você só começa a ver o milagre depois que acontece na vida de alguém. Sabe por quê? Porque você precisa acompanhar o tempo todo, queridos. Hoje o Espírito Santo está dando um exercício para você. Descobrir o que você está colocando
como regra litúrgica para poder não estar o tempo todo diante de Deus. Porque isso está impedindo você de ver o exato momento aonde o milagre está acontecendo. Quarta-feira passada aqui eu estava no culto, eu vim pregar. Eu estava no Rio. Eu saí do Rio 4 e pouco da tarde, 5 horas. Vim correndo. Cheguei aqui 8 horas. Só para poder estar aqui junto contigo para ministrar uma palavra. E depois disso, eu ia até embora no mesmo dia, mas eu saí no outro dia, 5 horas da manhã. Para sair 5, eu levantei 4, porque eu demoro. Levantei 4, saí 5, voltei para o Rio para poder fazer o que eu tinha que fazer. Mas eu vim para cá para poder estar junto contigo. Por quê? Porque eu não vou permitir que nada litúrgico seja capaz de impedir de que eu contemple o momento exato em que o milagre vai acontecer. Quem está pegando aqui? Deus está desafiando você nessa noite. Deus está desafiando você nessa noite a parar de ficar colocando coisa no meio do caminho, colocando uma pedra no meio do caminho. Deus está desafiando você a parar com essa sua rebeldia passiva de ficar dizendo, fazendo biquinho, não, hoje eu não posso, hoje eu não quero, hoje eu não vou, e começar a contemplar um milagre instantâneo na tua vida. Deus está falando contigo, e se você concordar, se não concordar, faz também para ninguém saber. Aplauda o Senhor, meu irmão, aí. Tem fogo nos olhos, Rafael. Ô glória! Quem está comigo aqui? Se você é igreja, a partir de hoje você vai deixar de ser guarda e você vai voltar a ser esse discípulo, a discípula. Você vai voltar a ser essas mulheres que estavam ali e foram contemplar a pessoa de Jesus. Amém? Versículo de número 6. Versículo 6, coloca para mim, por favor. Está escrito assim, Dona Ivone: Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Essa frase aqui é muito poderosa. E como eu disse, essa primeira frase está escrito lá na entrada do túmulo. Ele não está aqui. Pastor, o que o senhor pode dizer para a gente dessa frase, desse texto, desse versículo? Não se acha igreja no meio dos mortos. Igreja se acha no lugar de vivos. Vê se quem está do seu lado aí pode piscar. O esposo e a esposa vai dar uma piscadinha que não é para dar aqui dentro da igreja, só em casa. É aquele olhar 43, meio assim, saindo de lado, né? O Ricardo lembrou. Ricardo lembrou, olhou para Cecília. Vê se tem que estar do seu lado aí. Vê se está vivo ainda. Vem cá, Ivone, vem cá. Com todo carinho, fica do meu lado assim, Ivone. Com todo carinho, faz assim, ó. Vê se a pessoa está aí, ó. Isso. Vê se vai balançar. Obrigado, Ivone. Diga assim para essa pessoa: você está vivo. Você está viva. Não, diz mais uma vez. Porque tem gente que está aqui e acha que está morto, irmão. Acha que não pode fazer mais nada. Tem gente que está aqui e acha que a vida já acabou. Tem gente que está aqui, está, como diziam os meus pais, meus avós, chorando a morte da bezerra. Ei, querido, a bezerra já morreu, já virou bife no teu prato, você já comeu. Ei, está na hora de você começar a passar adiante, meu amado. Tem gente que está dando glória a Deus aí. Tem gente que lambeu os beijos só porque eu falei do bife. Eu profetizo que você vai comer um bife gostoso essa semana. Essa pessoa que está do seu lado aí, está viva. Deus não criou a igreja para que fosse um organismo morto.
Deus criou a igreja que fosse um organismo vivo. E hoje o Espírito Santo está desafiando você. Você que estava no lugar de morte. Tem gente que está ainda com a cabeça... você acredita? Tem gente que ainda está com a cabeça na pandemia. Sabe o que é isso? É estar com a mentalidade do período de morte. E tudo que o diabo quer é deixar você com a cabeça na mentalidade de morte. Porque a Bíblia diz que ele veio para matar. Vou repetir. O diabo quer que você esteja com a mentalidade de morte, porque a Bíblia diz que ele veio para matar. Depois ele roubar e destruir. Tem gente que ainda está com pensamento disso ainda. Eu encontro pessoas que ainda estão falando a respeito disso. E já estão inventando outra coisa, já estão falando da tal da varíola dos macacos. Eu não tenho que me preocupar com isso, porque o modo de transmissão eu não faço. Se é que você me entende. Está sendo gravado. Não me preocupo com isso. Você é igreja. Igreja é lugar de vida. Você não pode deixar mais que a morte e a escuridão possam estar presentes dentro de você. Olha o que o anjo diz. O anjo tira lá, a pedra é removida, e as mulheres elas vão procurar Jesus no lugar de morte. Sepulcro, lugar de morte. Sepulcro, lugar de escuridão. Sepulcro, lugar de frieza. E o Espírito de Deus está alertando você nessa noite. Ele não quer você com a sua vida espiritual morta. Ele não quer você na escuridão. Ele não quer ver você pensando em coisas negativas, em coisas que vão remeter você à tristeza, à depressão, à síndrome do pânico. O Espírito de Deus não quer você pensando nessas coisas que trazem isolamento para a tua vida. O Espírito de Deus não quer você pensando nessas coisas que te levam para o meio das trevas, para a caverna. Olha para mim. Para que se cumprisse a profecia, a Bíblia ainda diz o seguinte, que José de Arimateia pegou um túmulo que nunca foi usado, era novo. Diga comigo, era 0 quilômetro. Diga aí, me ajuda a pregar. Era 0 km. Mas nem sendo 0, Jesus fica lá. Olha para mim. Nem sendo 0. Pertencente à terra de um homem rico. Nem assim Jesus quis ficar lá. Então por que você está querendo deixar a sua vida num lugar como esse? Por que você está aceitando deixar a sua vida num lugar de frieza espiritual, num lugar de escuridão, dentro de uma caverna? Por quê? Agora eu vou ficar dentro da minha casa. Não importa. Jesus tinha um 0 km, a sua casa já não é mais 0, mas ele não quis ficar lá. Eu vou ficar trancado dentro do meu quarto. Jesus não quis ficar no lugar aonde ele ficaria isolado. Jesus não quis ficar no lugar aonde remeteria a morte. E se o teu quarto remete a pensamento de morte, você não pode ficar lá. Se o seu quarto remete você à escuridão, à distância de Deus, você não pode ficar lá. Porque ser igreja é se afastar do túmulo da escuridão. Ser igreja é se afastar do túmulo da frieza. E assim como o anjo chegou para as mulheres, você perceba que o anjo não falou com os guardas, porque os guardas tinham medo, mas ele falou com as mulheres que tinham sede. Ele falou assim: vocês vieram procurar aqui, mas aqui não é o lugar dele. Ele não está aqui. Ele não está no ambiente de morte. Quem está comigo aqui nessa noite, igreja? Hoje Deus está tocando na tua alma. Hoje o Espírito Santo está tocando no fundo do teu coração e dizendo uma coisa para você:
Para de querer fazer a sua vontade, porque a sua vontade está levando você para a frieza, para a escuridão e para a distância. A sua vontade está impedindo que você olhe o momento exato em que o milagre vai acontecer. A sua vontade está impedindo você de se aquecer na minha presença, diz o Senhor. A sua vontade está impedindo você de enxergar coisas mais altas, maiores, assim diz o Senhor, porque Ele lembra você de uma coisa, que os pensamentos dele são maiores do que os seus. Lembra de quando você desejava ser batizado com o Espírito Santo? Lembra de quando você vinha para a igreja, para o culto, para a célula, para o encontro, não sei para onde, para o reencontro, mas você vinha e falava, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aí você começava a pedir, ó Deus, me dá dom de visão, dom de revelação, ó Deus, me dá dom de discernimento da palavra, ó Deus, me dá dom de visão, ó Deus, me dá dom de discernimento de espírito, ó Deus, me dá dom de ciência da palavra, dom de cura, dom de sinais, dom de maravilha, de interpretação de línguas, de variedade de língua, dom de língua. E o Espírito Santo está falando, lembra do tempo em que você buscava isso e nada atrapalhava você de buscar com intensidade a Deus? O Espírito Santo está te perguntando nessa noite, lembra? E Ele está dizendo, eu te dei. Ele está dizendo, eu te dei. Ei, Ele colocou algo precioso na tua mão. Ele colocou algo poderoso na tua mão. E Ele está dizendo para você, o que você está fazendo com o que eu te dei? Você está enterrando ou está multiplicando? Sabe aquela pessoa que tem alguma joia, mas só deixa guardada dentro de casa, lá no fundo da gaveta, e nunca usa, não posso usar, vão me roubar. Assim diz o Senhor. Para de dar desculpa, porque aquilo que eu dei ninguém rouba. Se a joia da terra pode ser roubada por alguém e você esconde com esse pretexto, aquilo que eu dei, jamais ninguém pode remover. Então, traga para fora e usa. Usa. Quantas vezes você cantou aquele louvor? Usa-me, Senhor, como farol que brilha à noite. Não é assim? Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado, Senhor. E Deus está dizendo para você, eu te dei, eu te entreguei, mas você deixou de ser como aquelas mulheres e começou a ser um guarda, começou a querer guardar suas coisas, a proteger. Meu Deus! Você só quer proteger, quem tem filho só quer proteger os filhos, quem tem emprego só quer proteger o emprego, quem tem amigos só quer proteger os amigos, quem tem carro só quer proteger o seu carro. Você está tendo atitude, se você continuar assim, atitude de guarda. E Deus está desafiando você a ter atitude hoje de discípulo e de discípula. Oh! Oh! Ramanacheira, lamanassou. Remandacheira, mandará manasser, mandará. Yora mandará bassou. Cheira la mandará nadará bassê. Chora mandará yassou. Ira la mandachor, andará manas. Ira la bandachira, la mandossur. Ira la mandacheira, la manayandorossi, calamas. Tinha um homem Lázaro morto dentro de um túmulo. Tinha duas irmãs, uma chamava-se Marta e outra Maria. Mas elas não acompanhavam Jesus, elas ficavam dentro de casa. Uma
adorava. Uau, pelo amor de Deus, não fique com raiva de Maria, mas entenda o contexto que eu vou colocar aqui. Uma adorava muito, mas só adorava quando Jesus estava dentro da casa dela. Adorava. Ungia Jesus, derramava. Mas só fazia isso se fosse dentro da casa dela. Vamos traçar um paralelo para cá? Tem gente que só adora a Deus se for do jeito dela, do jeito dele, no lugar dela, da maneira que quer. Se você continuar assim, você vai entender o que eu vou falar aqui agora. A outra, Marta, cuidava, deixava tudo bonitinho, mas só quando Jesus estava na casa dela. São aquelas pessoas que só querem cuidar daquilo que acham que são seus. Ó, eu faço para Jesus, mas eu preciso cuidar daquela coisa que é minha. Quando Lázaro está morto, essas duas, que só fazia do jeito delas, precisa dar um jeito de tirar a pedra. Mas essa Maria, da história que eu estou te contando, não era aquelas que só adoravam do jeito que elas queriam. Eram aquelas que iam aonde Jesus ia, estava onde Jesus estava, buscava onde Jesus buscava. E Jesus ia para a cruz e elas duas estavam ali nos pés da cruz, não abandonavam Jesus. Aonde Jesus ia, elas iam. Aquelas mulheres não precisaram fazer força para remover a pedra, porque Deus olhou para elas e falou assim: essas mulheres não vão conseguir, eu vou enviar um anjo, o anjo vai remover a pedra e elas vão poder entrar onde elas querem entrar. Eu tenho uma palavra aqui, eu tenho um desafio para você nessa noite. Se você continuar fazendo as coisas para Jesus, mas só do seu jeito, da maneira que você quer, só se for do teu jeitinho, na tua casa, só se for da maneira que você prega, só se for da maneira que você fala, só se for do jeitinho que você acha que tem que ser, vai aparecer daqui a pouco um desafio, vai aparecer daqui a pouco algo ruim, e você vai ter que fazer força, você vai ter que empurrar a pedra sozinha. Mas se você a partir de hoje tomar a decisão na tua vida, de parar de querer fazer as coisas da maneira que você quer, e começar a adorar a Deus da maneira que Ele está mandando, é buscando, é indo, é levando, é fazendo. Quando surgir o primeiro obstáculo na tua vida, você não vai precisar fazer força, porque do céu Deus vai enviar anjo para poder remover o obstáculo da tua vida, e você vai conseguir enxergar tudo que você precisa enxergar. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Você vai sair daqui desse lugar hoje sabendo de verdade se você é igreja ou se você é qualquer outra coisa. Você vai sair daqui hoje de verdade sabendo, ou você vai deixar de ser guarda, ou você vai começar a fazer a vontade de Deus. Oh, Ramache Kalamanabassou. Esquece a limitação, esquece a escuridão, esquece o padrão e começa a se mover. Deus não quer você como um guardião, Deus quer você como um discípulo. O que estava cantando aqui? Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, palavra de vida eterna. Esse precisa ser o seu discurso. Esse precisa ser as palavras que sairão da sua boca. Sabe o que eu sinto? Você pode fechar os seus olhos aí rapidinho? Eu sinto que o Espírito Santo está tocando no coração de pessoas aqui. Todo mundo fecha os olhos. E esse é um momento seu de liberdade. O Espírito Santo bateu aqui, bradou no meu coração. E eu preciso parar de pregar nesse momento agora, para que você possa ser ministrado por Ele. Pelo Espírito Santo. Espírito de Deus, eu paro de ministrar a palavra para o Senhor aplicar a palavra. Eu paro, Senhor, de ministrar aquilo que eu sinto que vem do céu.
Mas eu deixo que o Senhor próprio agora toque no coração dessa pessoa que está aqui. E até o momento o Senhor ouviu essa mensagem. E, ó Deus, entende que essa mensagem é para ela. Entende que essa mensagem é para ela. Oh, remacheira, lamassoria, cantarabacheca, labanabacai. Entende que essa mensagem é para a vida dele, para a vida dela. Espírito de Deus, vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Remove toda a escuridão. Remove toda a frieza. Remove todo o afastamento. Oh, rebacheca, labanassore, cantarabanabachai. Remove do coração dessa pessoa, Senhor, esse distanciamento, essa sepultura espiritual que está deixando esse homem, essa mulher trancado e trancada, porque eles achavam, Senhor, que estavam certos da maneira deles. Ó Deus, não existe a maneira deles, não existe a minha maneira, não existe a nossa maneira, existe a tua maneira, Senhor. Exige, Senhor, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja. Portanto, Espírito do vivo Deus, visita agora esse coração, esse olhar que chora, esse olhar que derrama lágrima, essa alma que precisa ser agitada dentro dela. Eu te peço, meu amigo Espírito Santo, não passe deles agora a tua presença, não passe deles agora a tua visitação, não passe deles agora o quebrantamento, não passe deles agora o arrependimento, não passe deles agora, Senhor, o aquecer, a chama dos olhos que toca esse homem, que toca essa mulher, que traz de fora do túmulo, que chama para fora, Senhor. Onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Seja bem-vindo sobre a vida dessa pessoa, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, sobre a vida dela. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Aqueça-nos, Espírito Santo. Aqueça-nos, Espírito Santo. Aqueça, Espírito Santo de Deus. Aqueça. Aqueça. Aqueça essa pessoa que está aqui. Flui. Flui. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tomar. Deixa Ele te tomar. Todos os dias tem um grito. minha vida, Ontem alguém disse assim para mim: Márcio, deixa sair o grito dentro de você de vez em quando. Se tem um grito aí dentro de você, deixa esse grito sair de dentro da tua alma hoje. Se tem um grito dentro de você que está te aprisionando, e talvez você queria gritar para alguém, mas Deus não permitiu, sabe por quê? Porque esse grito não era para aquela pessoa, esse grito é seu. Esse grito não era para aquele homem, não era para aquela mulher. Esse grito não tinha essa direção, mas esse grito é algo que tem que nascer dentro de você, e ele tem que subir. O seu grito não vai reto, o seu grito vai para cima. O seu gemido não vai reto, o seu gemido vai para cima. Essa angústia não vai reto, essa angústia vai para cima. Esse desespero não vai reto, esse desespero vai para cima. Essa aflição não vai reta, essa aflição vai para cima. E o Espírito do Senhor está aqui bradando muito forte dentro de mim, no meu coração, e dizendo para a igreja: igreja, deixa esse grito, esse gemido, esse choro, esse pranto sair de dentro de você. Levante
levante a tua cabeça e deixa esse choro sair, deixa esse grito sair, em nome de Jesus. Quando eu contar 3, deixa ele sair de dentro de você. É 1, é 2, é 3, agora, deixa ele sair, deixa ele sair. Vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa sair. Tem fogo nos olhos. Já tem gente fazendo o que tem que ser feito. Já tem gente sentindo o que tem que sentir. Já tem gente gemendo. E o Espírito de Deus vai começar a queimar você. Ajuda ela. Tem fogo nos olhos. Eu não deixa ele te ministrar. imaginava. Deixa ele te ministrar. Era lindo assim, que era lindo assim. Eu não esperava. Então dá pra ele cantar. Dá pra ele. Oh, deixa ele te tocar. Deixa ele te tocar. Ora calabandarabassore comanabaxê. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não. Eu sinto que eu não posso voltar a pregar agora. Eu sinto que o Espírito Santo está tratando pessoas nesse exato momento aqui. Faça, meu Senhor. Faça, meu Senhor.